Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como produzir o top diamante, que é esse top aqui, que ele foi feito em fio náutico com brilho da Círculo. Ele tem 5 mm de espessura. Eu vou mostrar passo a passo para vocês como produzir um top como esse, utilizando qualquer outro tipo de material que não seja o fio náutico. E também vou deixar aqui algumas indicações antes da gente começar o tutorial. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário e me diz aqui o que você achou sobre o projeto. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho, então não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bem? E não esqueça de me marcar também no Instagram quando você postar o seu projeto. Eu adoro ver o trabalho de vocês e gostaria muito que vocês me marcassem para eu poder admirar todos os trabalhos maravilhosos que vocês fazem. Bom, antes da gente passar para o tutorial, eu queria deixar aqui alguns pontos e indicações para vocês sobre esse projeto. Esse top ele foi produzido no fio náutico. Esse é o fio da Círculo, essa aqui é a etiqueta. Ele é um fio especial, é uma linha de brilho, é o fio náutico brilho de 5 mm da Círculo. A cor é a 861. Por que eu escolhi esse fio? Eu, particularmente, não sou muito fã do fio náutico, especialmente esses da Círculo, porque eu acho eles um pouco escorregadios para trabalhar, tá? Eles não fixam tão bem um nó durante o processo, então eles dão um pouco mais de trabalho para fazer a produção. Mas eu tive que optar por esse material porque foi o único que eu encontrei na cor que eu desejava para fazer esse projeto. Eu queria muito criar o top num tom de prata, num fio que fosse prateado. E esse foi o mais próximo e mais acessível também que eu consegui encontrar que daria para eu produzir. Diferente do fio tradicional da Círculo, esse também vem com 5 mm, só que ele é um pouquinho mais espesso do que o tradicional, tá? Apesar dos dois terem essa indicação de que são de 5 mm, esse aqui é um pouco mais espesso e ele deixa os nós um pouquinho maiores e mais firmes do que o outro fio, o tradicional sem brilho. Eu gostei bastante do resultado final, ele ficou exatamente na cor do jeito que eu queria, só que esse fio, acho que pelo fato do acabamento brilhante, por ele ter assim uns fios metalizados, ele cria um aspecto brilhante, só que ele é bem áspero, então a peça fica bem mais durinha e ele é um pouquinho áspero, então com o contato da pele não é super confortável, tá? Mas fica belíssimo. O efeito que ele dá é muito bonito e era o que eu queria. Então ele cria uma peça firme. Ela não fica tão dura, fica até um pouco bem maleável, só que o acabamento do fio é muito áspero, então com o contato da pele ele não é super confortável, tá? Esse é o único defeito desse fio mesmo, além do fato dele ser bastante escorregadio. Mas eu não tive muita dificuldade para produzir a peça com ele, então quem quiser investir para ter esse acabamento brilhante, eu recomendo esse fio sim. Mas você pode escolher qualquer tipo de material para fazer esse projeto, tá? O fio náutico não é uma regra. Você pode usar o fio de malha, você pode usar... Eu acho que inclusive que com o fio de malha prima ele vai ficar belíssimo. Eu acho que vai ficar bem mais confortável. Eu acho que o resultado vai ficar incrível. Inclusive eu quero testar em breve, se Deus quiser, eu tiver um tempo. Eu pretendo fazer essa peça em fio de malha. Você pode também utilizar cordões. Eu não sei te dizer quais seriam os resultados exatamente. Mas vocês vão ver no tutorial. Eu vou ensinar passo a passo como fazer o cálculo de cada uma das medidas dos fios que vão ser necessários para produzir essa peça. Então você pode adaptar o modelo de acordo com o material que você quiser utilizar, fazendo as amostras e o cálculo dos materiais, utilizando o fio que você deseja fazer o projeto, tá? Então, independente do material que você escolher para fazer esse projeto, eu acho que o resultado pode ficar legal. Eu indicaria fazer com o fio de malha, eu acho que vai ficar uma peça bem mais confortável para utilizar. Mas você pode também optar por outros tipos de fio. Existem outros fios que são considerados fios náuticos no mercado hoje, que eles são mais macios, eles têm um acabamento diferente desse da Círculo, que é bem sintético, sabe? Brilhante. Então eles se adaptam melhor aos nós, eles não escorregam tanto e podem criar tramas mais macias também. Então eu indico que você escolha um fio que seja macio, que tenha um acabamento macio,
para que você consiga ter uma peça que fique confortável, tá? Às vezes não é só beleza. É só em casos muito especiais, quando você deseja um acabamento muito específico, como foi o meu caso, porque eu desejava uma peça prateada, então eu precisei usar esse fio. Se a ideia não fosse essa inicialmente, eu teria feito ele com fio de malha. Com relação à base para produzir esse projeto, eu não utilizei manequim para fazer. Então eu tentei pensar de uma maneira que fosse viável para todo mundo, até porque eu não tenho manequim, então eu tive que adaptar uma forma de fazer. Eu vou indicar no tutorial que vocês utilizem uma base para poder produzir e conseguir formar e fazer o formato do busto e do top, porque ele não é, como vocês podem perceber, ele fica mesmo com o formato de sutiã, tá? De top. Então eu consegui criar a trama de uma forma que ela conseguisse pegar, mesmo que pouco, mas eu consegui fazer o formato dele abaulado assim, tá vendo? Consegui criar um formato que fosse se adaptar bem ao busto. E como é que eu fiz isso? Eu utilizei esse sutiã aqui como base para produzir a minha peça. E eu vou mostrar para vocês no tutorial passo a passo como fazer isso. Mas o que vocês vão precisar é de uma peça, um top, que tenha bojo, assim. Eu indico preferencialmente que vocês utilizem um bojo triangular, para você conseguir fazer esse formato aqui. Você vai seguir exatamente o formato do bojo da peça para usar como base para fazer o seu top. Caso você não tenha um top com esse tipo de bojo, eu aconselho você a comprar o bojo triangular, tá? Compra assim o bojo, eu não tenho aqui. A ideia inicial era utilizar um bojo como base, já depois para usar esse bojo como forro do top. Só que eu não encontrei o bojo triangular, eu só encontro ele aqui no momento nas lojas em que eu tenho acesso mais fácil, só esse redondo. Eu não queria o top redondo, então eu criei ele nesse formato triangular e por isso eu aproveitei um sutiã que eu já tinha, um top que eu já tinha aqui, que tinha exatamente o formato que eu queria, que eu precisava, para usar como base. E aí eu vou mostrar no tutorial como você faz para utilizar isso aqui, mas basicamente você vai pôr um enchimento aqui, você pode usar retalhos de fios que você tem aí de outros trabalhos, para você fixar ele na mesa dessa forma. Você põe o enchimento aqui por dentro para ele ficar bem fixo e não afundar quando você estiver trabalhando, para ele encher esse bojo. Prende ele com alfinete e vai usar essa base aqui para produzir a peça, tá? Como se fosse um manequim. Então eu tentei pensar em uma maneira que fosse prática para todo mundo conseguir fazer a sua própria peça na sua medida, sem precisar de um manequim. Até porque eu também não tenho esse manequim aqui. É claro que se você tiver um manequim em casa, eu te aconselho a fazer direto no busto. É muito mais prático e menos trabalhoso, até eu acredito. Você consegue ter mais visibilidade de formas e criar uma peça mais ajustada, talvez até de uma forma mais rápida. Mas não se preocupe se você não tem um manequim, vai dar super certo, você só precisa mesmo ter uma base para fazer isso. Então se você não tem um sutiã com um bojo, compre um bojo para isso, no tamanho que você deseja, ou no seu tamanho, ou no tamanho da sua encomenda, e faça em cima desse formato do bojo, utilizando esse bojo como base para fazer a sua peça. E depois você pode até utilizar esse próprio bojo e fixar ele na peça para fazer um forro. Eu até aconselho, vai ficar ainda mais estruturado e vai forrar a sua peça. Na sequência eu vou te mostrar passo a passo como fazer o cálculo, como utilizar o bojo para fazer todo esse processo. Lembrando que esse projeto que eu estou fazendo aqui, ele está na minha medida, eu fiz de acordo com esse tamanho, que é um tamanho B, tá? Então a quantidade de fios, a forma como eu monto, ele é todo produzido para esse tamanho. Se você vai fazer um tamanho maior, você tem que adaptar o processo de montagem e a quantidade de fios para o seu tamanho. Provavelmente você vai precisar acrescentar mais alguns fios e o processo de montagem dele lateral, e você vai entender isso durante o processo, ele pode ser diferente. Talvez você precise fazer mais fileiras, tecer as tramas com um comprimento um pouco maior, tanto da alça como daqui das laterais, que vai servir de base. Então todos esses detalhes vocês vão fazer no cálculo, no início, de acordo com o tamanho do seu projeto, tá? Então na sequência eu vou te mostrar como fazer cada um desses passos. Bom, então vamos começar? Eu espero que você goste e faça a arte junto comigo. Bom, então como eu disse, nós vamos utilizar um sutiã como base para produzir a peça. A gente vai usar esse molde
do bojo como base para produzir toda a peça. E a partir desse bojo aqui, desse sutiã, que a gente vai tirar as medidas que a gente precisa para fazer os cálculos. Se você utilizar o bojo separado, se você comprar um bojo só para isso, para poder fazer a peça, utilize um sutiã, uma outra peça sua ou um top para poder tirar as medidas. Caso você não tenha um sutiã com esse formato triangular, com bojo triangular, e for utilizar um bojo separado, tá? Você pode utilizar um outro sutiã, um outro top que você tiver, só pra gente poder fazer essas medidas que eu vou precisar aqui. Então, a gente vai começar da seguinte forma: a gente vai precisar de 4 fios. Eu vou fazer a amostra com 4 fios de 50 centímetros. O fio que eu vou utilizar no projeto, nós vamos utilizar essas 4 pontas, esses 4 fios de 50 centímetros para fazer todas as amostras que vão ser necessárias para esse projeto. Então, nós vamos começar tirando a medida que a gente precisa. Eu vou precisar de algumas medidas a partir desse top para eu poder fazer as amostras. Então, a primeira delas é do tamanho da alça. Eu vou usar aqui a medida desse top, que ele já está regulado no meu tamanho, como base. Então, eu vou medir a partir aqui do início do bojo até o final da alça para ver quantos centímetros eu tenho. Então, nesse top aqui, ele mede 40 centímetros. Então, eu vou usar essa referência de 40 centímetros para o tamanho da minha alça. Eu vou precisar também saber quanto de trama vai ser preciso para cobrir a altura do bojo. Então, eu vou fazer uma medida aqui aproximada, só para eu saber quanto de fio eu vou precisar para criar a trama, que vai fazer aqui o contorno desse bojo por inteiro. Então, eu vou tirar aqui a medida da lateral do bojo. Se você estiver usando um bojo separado, você usa o seu bojo, você vai medir no bojo qual que é o tamanho dele aqui, lateral, aproximado, tá? Coloque sempre uns centímetros a mais. Nesse caso aqui eu vou colocar 15 centímetros. Então, a altura do meu bojo. Centímetros. Essas duas medidas são necessárias para a gente calcular quanto de fio a gente vai precisar para criar a trama que vai formar a alça e aqui a base lateral, onde a gente vai prender todos os fios centrais aqui para criar a trama. Além disso, eu vou precisar também da medida da circunferência da minha peça. E essa medida você pode tirar direto no seu corpo, tá? Então, você vai pegar a fita métrica e posicionar assim abaixo do busto, passando pelas costas até a frente, para ver quantos centímetros que dá no total. Na minha peça, eu utilizei a medida de 70 centímetros de circunferência total, costas e frente, medida embaixo do meu busto, como base para fazer todo o trabalho. Então, a minha circunferência abaixo do busto é de 70 centímetros. Eu vou precisar dessa medida para saber depois quantos fios serão necessários para fazer toda a volta do top. Além das medidas da altura aqui do busto e da alça, eu preciso também saber quanto eu vou querer de trama aqui de festonê na minha base da peça. Eu vou colocar aproximadamente uns 4 centímetros para depois eu fazer a amostra de festonê e ver quantas sequências de festonê eu vou precisar para conseguir essa altura aqui que eu preciso. Só que essa medida eu vou precisar dela depois para fazer o cálculo dos fios aqui que vão sair da alça, vir pelo busto até aqui embaixo, porque será um fio inteiriço que vai fazer todo o processo até aqui os festonês. Então, a medida de base do top vai ser de 4 centímetros. Nós vamos começar fazendo a primeira parte da amostra, que é a alça. Então, faremos uma sequência de nós quadrados para a alça e o suporte também para as partes laterais do bojo. Então, nós teremos uma sequência de nós quadrados que virá por toda a alça e depois será dividida em 2 partes para fazer o suporte das laterais, onde serão colocados os fios que formarão a trama central do peito. Então, a gente vai fazer com esses 4 fios de 50 centímetros, a gente vai posicionar os 4 fios. Você pode utilizar aí o fio que você estiver utilizando no seu projeto para fazer essa amostra. Corte 4 fios de 50 centímetros do seu fio que você vai utilizar e faça uma sequência de festonês. Eu vou deixar aqui mais ou menos 2 a 3 centímetros de sobra. Isso é só pra gente ter uma base de cálculo, tá?
Então não precisa ser exato todas as medidas. Eu posicionei os 4 fios aqui, paralelos, e eu vou fazer uma sequência de nós quadrados até que esses 2 fios aqui da ponta, das extremidades, terminem. Então vamos lá. Aqui a primeira sequência de nós quadrados com os fios das extremidades. Vou parar por aqui porque eu preciso deixar essa margem aqui de trabalho, tá? Então, com os 50 centímetros desses fios que eu tinha aqui das extremidades, eu consegui tecer 7 centímetros de tramas da sequência de nós quadrados. Então, é essa medida aqui agora que eu vou utilizar para fazer a primeira parte do cálculo. Toda a trama da minha alça, ela será produzida com essa sequência de nós quadrados. Então, se eu quero uma alça com 40 centímetros, eu agora vou fazer uma regra de 3 para saber quantos centímetros de fio eu vou precisar para criar essa sequência de 40 centímetros de nós quadrados. Só que além da alça, nós vamos produzir também mais uma sequência com o mesmo fio que vier daqui da alça, a gente vai continuar produzindo aqui essa lateral. Essa sequência de nós quadrados da alça, ela vai ser produzida com os 2 fios que vão tecer toda a trama aqui inicial, com o comprimento total que eu preciso até chegar aqui embaixo, e os fios centrais aqui serão 6 fios, que depois, junto com os outros 2 que são utilizados para tecer a trama, serão divididos em 2 partes, 4 para esse lado e 4 para esse, para depois continuar a sequência de nós quadrados aqui das laterais. A gente vai criar 2 sequências separadas. Todos os fios que serão utilizados para tecer aqui essas 2 sequências, elas virão daqui dessa trama. Então, terá uma sequência aqui de nós, e dentro dessa sequência de nós é que estarão os outros fios, os outros 6 fios necessários para fazer a sequência que vai vir para o lado de cá e a outra sequência que vem para o lado de cá. Você vai somar a medida aqui da alça com a lateral do bojo, mais a medida da altura aqui do cos da peça, somar todas essas medidas aqui e depois fazer uma regra de 3 para você saber quanto que vai precisar que esse fio aqui tenha para tecer toda a trama, porque ele vai ser utilizado tanto para tecer aqui a trama da alça, como também para tecer essa trama que vem aqui na lateral e também para criar os festonês aqui de baixo. Então, nós vamos somar 40 com 15 centímetros, dá 55 centímetros, mais 4, dá 59 centímetros. Então, eu vou arredondar tudo para 60 centímetros no total. Os 40 com os 15 com os 4. Eu vou arredondar para 60 centímetros e vou fazer o cálculo em cima desses 60 centímetros. Então, se com 50 centímetros de fio que eu fiz essa amostra, eu criei uma trama de 7 centímetros, que é aqui essa trama de 7 centímetros da amostra, quanto de fio eu vou precisar para criar os 60 centímetros total da alça, da lateral e aqui debaixo do acabamento dos festonês. Então, aqui a gente vai multiplicar 50 por 60 e o valor dividir por 7, que deu aproximadamente 4 metros e 28 centímetros. Aí você pode arredondar para 4 metros e 30. E aí nós vamos precisar de 2 fios com essa medida aqui, para cada um dos lados, tá? Então, nós estamos fazendo o cálculo para um lado do bojo, para um lado do peito. Desfiz a amostra da sequência de nós quadrados para a gente fazer a segunda amostra. Agora, a gente vai fazer o cálculo para descobrir qual o tamanho dos fios que a gente vai precisar cortar para fazer a sequência de nós quadrados intercalados que vai preencher aqui o bojo. Então, usando os mesmos 4 fios, a gente vai fazer uma sequência de nós quadrados. Só que agora a gente vai dobrar eles ao meio para fazer a amostra. Então, nós vamos dobrar o fio ao meio e vamos criar
2 nós. Dobro o fio ao meio. Eu tô usando aqui uma base de isopor e é por isso que eu consigo prender aqui com os alfinetes, tá? É uma placa de isopor de 40 milímetros forrada com um tecido. Então aqui eu vou fazer um nó quadrado. Com esses 2 fios dobrados ao meio. E vou repetir esse processo com esses outros 2. Agora, utilizando esses 2 nós prontos, feitos, individuais, esses 2 nós quadrados, eu vou posicionar os 2 paralelos e vou criar uma sequência de nós quadrados intercalados. O que é a sequência de nós quadrados intercalados? Eu tenho aqui 2 nós, daí agora eu vou criar um nó aqui no meio, intercalado a esses 2. Então, eu vou tirar essas 2 pontas e vou criar um novo nó quadrado aqui entre esses 2 nós. Agora eu vou seguir a sequência e vou criar uma sequência de nós quadrados até eu conseguir trabalhar com as pontas aqui, pra gente ver quanto de trama de nós quadrados a gente consegue produzir com essas amostras de 50 centímetros. Então agora você faz mais um nó aqui, intercalado, que seria, a gente vai criar uma próxima fileira com 2 nós pra ficar intercalado a esse unitário que tá aqui central. E é só continuar produzindo. Eu fiz aqui essa amostra, eu consegui criar 5 fileiras de nós quadrados, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de nós quadrados intercalados. Agora eu vou fazer aqui a medida para ver quanto que eu consegui criar de trama com esses 50 centímetros de fios da amostra que eu utilizei aqui. Então, com esses 50 centímetros eu fiz 4 centímetros de trama de nós quadrados intercalados. Daí agora eu vou pegar essa medida. Vou fazer a mesma regra de 3 que eu fiz aqui para descobrir o fio da alça, pra gente descobrir quanto que a gente vai precisar que os fios daqui tenham pra gente conseguir criar toda a trama. Como é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma medida aqui aproximada da minha altura do bojo total, tá? Então eu vou pegar daqui da ponta do bojo, de onde eu quero começar, até aqui embaixo, deu 15 centímetros. E é com esses 15 centímetros que eu vou fazer aqui o cálculo. Então, para a trama de nós quadrados, com 50 centímetros dos fios da amostra, eu criei 4 centímetros de trama. Então, para criar os 15 centímetros que eu preciso aqui, eu vou precisar de quantos centímetros de fio? Então, quantos centímetros de fio eu preciso para fazer os 15 centímetros de trama aqui do bojo? Agora eu vou fazer o cálculo da mesma maneira que eu fiz aqui e vou encontrar o resultado para ver quanto que eu preciso cortar os meus fios. Então, aqui vai dar 187,5 centímetros. A gente pode arredondar isso aqui para 190. E nós temos a medida dos fios que a gente precisa para produzir essa parte central aqui. A quantidade de fio necessário para fazer isso aqui vai variar de acordo com o tamanho da sua peça, tá? Eu não sei dizer quantos fios exatamente eu vou precisar para preencher toda essa parte aqui central do bojo. Isso eu vou descobrir à medida que eu for produzindo a peça. Então, eu indico que você vá cortando os fios um a um, nessa medida que eu indiquei aqui, para poder ir produzindo essa parte, porque possivelmente, dependendo do tamanho que você for fazer, você vai utilizar uma quantidade de fios diferente.
Durante o processo de produção da peça, eu vou explicar como você faz para ir vendo a quantidade, onde você vai encaixar os fios e até aonde serão necessários encaixar esses fios, esses novos fios, para você montar o formato que você deseja, que no caso é esse formato triangular que a gente vai fazer aqui, tá? Então, assistam o tutorial primeiro, para vocês entenderem como é a parte de montagem, e depois, para poder fazer, vá cortando os fios um a um ou de dois em dois, porque será colocado um de cada lado, para poder ir montando a sua primeira parte. E depois, com a primeira parte montada, com o primeiro lado montado, você vai só espelhar essa quantidade para fazer a segunda parte. Então, a mesma quantidade de fios, metragem que você usar para fazer esse lado ou esse lado, você vai usar para fazer o outro lado. Então, faça primeiro uma parte e depois espelhe toda essa quantidade para fazer a segunda. Já desmanchei aqui a amostra anterior de nossos quadrados intercalados, para agora eu fazer a última amostra, que é da sequência de festonês, para a gente descobrir qual será a medida dos fios que vão ser precisos cortar para fazer a sequência de festonê aqui, fora da parte do bojo. Porque todos os fios que fazem parte aqui dessa montagem do bojo, dessa parte do busto, ele já tem medida suficiente para criar depois, na sequência aqui, o cos aqui de baixo, que vai ser uma sequência de festonês, tá? Então, todos os fios que saem dessa parte aqui, que vão ser montadas separadas, ele já tem um comprimento suficiente para você completar aqui a parte de baixo. Agora, nós vamos fazer uma amostra só da sequência de festonê, para a gente saber qual é a metragem dos fios que serão incluídos para completar aqui o centro e fazer o encontro das duas partes, e o restante da circunferência daqui de trás da peça, das costas e também da lateral. Para fazer essa amostra, eu vou utilizar aqui um dos fios de 50 centímetros como base. Então, vou posicionar ele aqui na mesa. E vou passar os outros 3 por ele, pra gente fazer a amostra de festonês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio de 50 centímetros, dobrar ao meio, e vou passar ele por baixo do fio de base e voltar fazendo uma laçada inicial, dessa forma, prendendo ao fio de base. E agora eu vou repetir, fazendo mais uma laçada com cada uma das pontas para criar tipo uma sequência de 2 nós festonês aqui. Então, a gente vai pegar uma ponta, passar por cima do fio de base, depois a gente vai voltar por baixo do fio e aqui passando por dentro desse elo que forma e ajustar. E ele forma como se fossem 2 laçadas de festonê aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, passa o fio por cima, depois por baixo, por dentro e ajusta. E aí, nós temos como se fossem 2 nós festonês, tá vendo? Eu vou repetir esse processo com os outros 3 fios. Isso aqui não precisa ficar perfeito, porque é só mesmo uma amostra. É só pra gente ter uma noção de quantidade, pra gente ver se esses fios de 50 centímetros serão suficientes para tecer as 4 sequências de festonê que a gente quer fazer. Vou posicionar aqui os fios. Posicione em uma das extremidades, assim, porque agora a gente vai usar esse mesmo fio de base para tecer as outras fileiras. Então, agora a gente vai pegar a ponta aqui do fio e vai voltar com ela pro outro lado. A gente vai pegar um alfinete e vai usar essa mesma ponta aqui para tecer a sequência de festonê, tá? Então, agora a gente vai fazer festonês com todas essas pontas. Quando finalizar, a gente volta com o fio e faz mais uma sequência, porque a ideia aqui é ver se essa metragem de 50 centímetros vai ser suficiente para fazer as 4 sequências de festonê que eu quero fazer no top. Se não for, a gente vê quantos centímetros a gente consegue fazer com esses fios e faz o aumento, tá? Mas eu acredito que os 50 centímetros serão suficientes, então a gente vai poder cortar todos os fios que vão ser incluídos no top para fazer a circunferência com essa medida. Mas eu vou fazer a amostra só para confirmar, porque dependendo do material que você estiver utilizando, talvez esses 50 centímetros não sejam suficientes e você tenha que fazer um acréscimo. Sequência, agora eu vou fazer mais uma, vou usar o
mesmo fio de base para voltar com ele aqui. E esse vai ser também o processo que nós vamos utilizar para fazer o top. Nós teremos um fio único que servirá de base para tecer as 4 fileiras, que será um fio com um comprimento 4 vezes maior do que o comprimento da circunferência que você mediu. Então, a gente vai usar esse mesmo fio para fazer toda a sequência. O processo no top vai ser o mesmo que eu estou fazendo aqui. A gente faz uma carreira, depois volta com o fio, faz a próxima fileira e assim sucessivamente. Já fiz aqui a terceira, eu vou fazer mais uma pra gente ver se o fio vai ser suficiente. As pontas já estão bem curtas, mas eu acredito que ainda dá pra fazer. Esse aqui eu vou deixar porque ele já tá bem curto, é só pra gente ter uma noção. Ele não deve ter sido ajustado tão bem aqui em cima e por isso ele ficou mais curto do que as outras pontas. Então tenha atenção a isso, ajuste os fios por igual, da maneira correta, para você não ter problema no fim. Aqui a gente já consegue perceber que os fios com 50 centímetros eles estão no limite do que a gente precisa para fazer as 4 fileiras de festoneio. Então, o meu conselho é acrescentar alguns centímetros a essa medida, ou 10 centímetros, ou 15 centímetros a mais, para que você tenha aqui uma margem de ponta de trabalho, tá? Os 50 centímetros são suficientes para tecer as 4 fileiras, só que a sobra é bem pequena, então para trabalhar, para você manusear e fazer os nós, talvez você sinta um pouco mais de dificuldade. Eu vou cortar os meus fios com 60 centímetros, que eu acho que será o suficiente, porque eu não preciso de muita sobra aqui, porque depois, no final, esses fios serão acabados para dentro, então a finalização deles, eu vou passar todas as pontas por dentro aqui dos nós, que são formados aqui por trás, e fazer todos os acabamentos para a parte de dentro. Então eles serão passados as pontas por dentro desses nós que formam aqui atrás, e depois eu vou queimar, derreter as pontinhas e prender aqui atrás. Por isso eu não preciso de muita sobra para também não ter um desperdício muito grande. Se você consegue trabalhar com ele assim curto, como eu fiz aqui, consegue fazer o acabamento, quanto menos sobrar, melhor. Mas eu vou cortar os meus fios com 60 centímetros, só para eu ter uma margem de trabalho aqui melhor, porque pode acontecer como aconteceu com esse que ficou bem mais curto, às vezes durante o processo a gente não percebe, e eu tenho um pouco de dificuldade para finalizar esse fio aqui. Eu não sei a quantidade exata que eu vou precisar, então eu vou cortar fio por fio durante o processo e eu vou mostrar para vocês. Eu não vou indicar a quantidade exata e nem vou fazer um cálculo da quantidade de fios que eu vou precisar aqui de imediato, porque a medida que eu vou utilizar de referência para a circunferência será essa, só que a medida final que eu quero da circunferência total do top pronto vai ser um pouco menor do que essa, pois eu preciso deixar uma margem para fazer a amarração final de fecho da peça, tá? Ele vai ser feito com uma amarração, então provavelmente eu vou diminuir aqui 5 centímetros dessa medida para que eu tenha essa diferença, esse espaço para fazer a amarração final. Durante o processo eu vou explicar para vocês e por isso eu não vou calcular a quantidade exata de fio que eu já vou precisar agora. Eu vou cortar durante o processo, à medida que eu for precisando de mais fios, até conseguir a medida que eu quero. Então eu vou anotar aqui que os fios da base do top, vou utilizar fios de 60 centímetros e a quantidade eu ainda não sei porque eu vou cortar de acordo com o processo, tá? À medida em que eu for precisando de mais fios e for acrescentando mais. Agora eu preciso completar aqui a quantidade de fios que eu preciso para produzir a alça e a sequência de nós quadrados que vai formar a base para fazer o top. Eu já tenho aqui a medida dos fios principais, que são os fios que vão ser usados para tecer a sequência da alça. E além desses 2 fios de 4,30 m, eu vou precisar de mais 6 fios. O formato do top, ele é triangular, então nós teremos a alça, a sequência de nós quadrados da alça,
certo? Que vai vir aqui da parte de trás até aqui, no início do top. A partir daqui nós vamos dividir esses fios em duas partes para criar duas sequências de nós quadrados, que servirão de base para a gente apoiar os fios que vão tecer a trama central. Então, dentro desse fio que forma a alça, nós teremos os outros 6 fios, que depois serão utilizados para tecer essas sequências aqui laterais. Desses 6 fios, nós teremos 2 de um tamanho maior, que será utilizado junto com as pontas que vierem da alça, para tecer a sequência de nós quadrados, e outros 4 fios menores, só com comprimento suficiente de base para tecer os nós, que vão por dentro da sequência de nós quadrados. O top ele tem formato triangular, né? E a base dele será feita dessa forma. Então, nós teremos aqui esse fio e esse fio aqui é o mesmo fio, que será esse fio de 4,30 metros. E aqui é a mesma coisa, esse fio que forma a alça e esse fio aqui da lateral, ele será o mesmo fio. Esses 2 fios aqui de dentro, que vão tecer a sequência de festonês, eles não precisam ter o mesmo comprimento desse maior, porque eles não vão participar da parte da criação da alça. Agora eu preciso calcular qual a medida que eu preciso para esses 2 fios aqui, que eu vou usar para tecer a sequência de nós quadrados. E a gente vai calcular da seguinte forma. Eu agora vou medir só essa parte aqui do bojo, que eu já tinha tirado a medida antes. Então eu preciso saber quantos centímetros dá aqui na lateral. Quantos centímetros eu vou precisar de fio para tecer 15 centímetros só dessa trama lateral, que era essa medida que eu já havia tirado aqui em cima. Então agora eu farei a regra de 3 para saber quanto de fio eu preciso para fazer só essa parte aqui lateral. Então, com 50 centímetros, eu faço 7 centímetros de amostra. Quantos centímetros eu preciso para fazer 15? Os 15 centímetros de trama aqui da lateral. Então, eu multipliquei 50 por 15 e dividi por 7. Deu 1,07 m, ponto alguma coisa. Essa é a medida que eu preciso para tecer a sequência de 15 centímetros aqui da lateral de nós quadrados, tá? Apenas esses 15 centímetros. Então, a essa medida agora, nós vamos acrescentar o comprimento da alça, porque o fio ele vai sair daqui de dentro da alça, junto com os outros, eles vão vir todos por dentro da alça. Então, nós vamos somar aqui os 107 centímetros que eu preciso só para tecer os 15 centímetros do lateral, mais os 40 centímetros de alça que eu quero no resultado total. Mais a esse valor, eu vou somar ainda a medida que eu preciso para tecer a sequência de festonês, que são 60 centímetros. E é esse total aqui que eu preciso de fio para tecer toda essa trama. O fio ele vai vir daqui de dentro da alça, então ele vai passar por dentro da trama da alça. Depois eu vou utilizar essa ponta para tecer uma sequência de nós quadrados aqui, desse lado, e depois outra desse lado. Serão 2 fios com essa medida. E depois eu preciso que ele sobre ainda 1 centímetro suficiente para tecer aqui a sequência de nós festonê. Então, nós vamos fazer essa somatória aqui e o valor que der aqui é a medida que eu preciso cortar desses 2 fios para fazer essas sequências aqui da lateral. Então, somando tudo isso aqui, dá um valor de 2,07 metros. Eu vou cortar os fios com 2 metros, eu acho que vai ser suficiente, tá? Então, 2 metros eu acho que vai ser suficiente para fazer tudo, porque aqui já tem uma margem de sobra que eu acho que é suficiente pra gente produzir tudo que a gente precisa. Então, eu vou cortar 2 fios de 200 metros, que serão esses 2 fios aqui, que eu vou usar pra tecer apenas essa sequência de nós quadrados que vem aqui nas laterais. Então, eu vou precisar de 2 fios com essa medida. Além desses 2 fios aqui de 2 metros e dos 2 fios de 4,30 metros, nós vamos precisar de mais 4 fios que servirão apenas de base para tecer os nós. Então, serão mais 2 pontas que sairão daqui e 2 pontas que sairão daqui de dentro dessa sequência.
A sequência de nós quadrados da alça ela será tecida por cima de 6 pontas de fios, por 6 fios. Depois nós vamos dividir esses 6 fios em 2 partes, junto com as 2 pontas que vão ser utilizadas para tecer aqui. Então, no final, nós teremos 8 fios. E desses 8 fios, depois serão divididos 4 desse lado e 4 desse lado. Ou seja, eu terei aqui essa ponta, que vai ser a ponta de 4,30 m. Essa ponta de cá, que vai ser a ponta de 2 metros. E aqui dentro, eu terei mais 2 pontas, que elas vão ser, a gente só precisa da medida necessária para passar por tudo, ou seja, são os 40 centímetros da alça, mais os 15 centímetros da lateral e mais a medida aqui para fazer o festonê. Eles serão utilizados, essas 4 pontas, elas serão utilizadas apenas para tecer a sequência de festonês, tá? Então, a gente vai medir da seguinte forma, a gente vai somar os 40 centímetros da alça, mais os 15 centímetros do bojo, mais os 60 centímetros aqui, que a gente precisa para tecer o festonê. Então, são 40, mais 15, mais 60. Dá 115 centímetros. Só que a esses 115 centímetros eu ainda vou acrescentar mais alguns centímetros de margem, porque eu preciso dessa margem também aqui atrás. No início da alça nós vamos deixar a metade da medida do fio do festonê para cada ponta, porque a gente também vai prender a alça na parte de trás da peça e também vai usar essas mesmas pontas da alça para tecer a sequência de festonês aqui atrás, ok? Então, no total, eu vou cortar um fio com 130 centímetros, que vai ser suficiente para fazer todas as medidas. Esses 130 centímetros serão suficientes para passar por todas as tramas de nós quadrados e depois tecer a sequência de nós festonês na frente e na parte de trás, prendendo a alça. Então, nós vamos cortar 4 fios com essa medida aqui. Então, agora eu acho que nós já temos todas as medidas. Nós vamos precisar, então, 4 fios de 130 centímetros, 2 fios de 200 centímetros ou 2 metros e 2 fios de 4,30 metros para a gente começar o projeto. Para a gente começar a produzir a alça e a sequência de nossos quadrados que servirá de base para produzir toda a peça. Depois a gente corta os fios aqui centrais, que serão esses fios de 190 centímetros, para produzir a sequência de nós quadrados intercalados, para preencher o bojo. E por último, você vai cortar os fios de 60 centímetros, que vão ser usados para criar a sequência de festonês e completar o top aqui embaixo. Durante o processo de montagem da peça, você vai entender melhor como é esse processo. E aí você consegue acompanhar melhor cada uma dessas medidas e entender onde vão entrar cada uma dessas partes. E confira na segunda parte do tutorial do top diamante o passo a passo completo da montagem de toda a peça. O link está na descrição e a seguir.